Olá, estaremos apresentando hoje o Seminário de Iniciação Científica 2023, cujo projeto foi a atividade antifúngica do extrato etanólico de Annona muricata frente a uma espécie de Candida albicans resistente a multidrogas, um estudo em células planctônicas e em biofilme de população realizado no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Juiz de Fora, tendo como orientador o professor Dr. Rodrigo Luiz Fábio e os colaboradores, doutora Lara Melo Campos e a mestranda Irlei Olívia Mendonça Diniz. O presente trabalho foi realizado por mim, Ana Júlia de Almeida Silva e Natália Vilar Aguiar, ambas alunas de iniciação científica do Laboratório de Produtos Naturais e Bioativos. A Candida albicans é um micro-organismo causador de infecções consideradas emergentes. Todavia, as escolhas terapêuticas atuais para o tratamento dessas infecções fúngicas invasivas são limitadas e estão normalmente associadas a elevada toxicidade. Seu tratamento é desafiado pelo número restrito de drogas antifúngicas disponíveis, fazendo com que as terapias alternativas, como produtos naturais, tenham sido cada vez mais estudadas. Então, nesse trabalho, destaca-se a espécie Annona muricata, que é comumente conhecida como graviola. O projeto teve o intuito de avaliar a atividade antifúngica do extrato etanólico das folhas de Annona muricata frente a uma espécie de Candida albicans resistente, a anidulafungina, o voriconazol, o itraconazol e o fluconazol, e propor um possível mecanismo de ação. Para o preparo do extrato etanólico, as folhas foram secas em estufa a 40 graus Celsius, pulverizadas e pesadas. O material seco foi extraído por maceração estática com etanol por 5 vezes de 200 ml a temperatura ambiente. O solvente foi evaporado a pressão reduzida utilizando rotaevaporador, resultando no extrato etanólico de Annona muricata. Na caracterização química foi feita a identificação das substâncias presentes no extrato etanólico de Annona muricata, realizando a técnica de UFLC-QPOF-MS, que se trata de uma técnica que combina a cromatografia líquida de ultra alta eficiência com o espectrômetro de massas de tempo de voo. Ou seja, foi feita uma análise em modo positivo acoplado ao espectro de massas de alta resolução. O teste de concentração inibitória mínima foi realizado em uma placa de 96 poços, onde ocorreu uma microdiluição seriada utilizando o caldo sabor e o inóculo. A partir disso, observa-se essa concentração inibitória mínima através da observação desses poços. Já para o teste de concentração fungicida, serão retiradas das placas das quais se realizou a concentração inibitória mínima um volume de 10 microlitros da concentração das amostras que visualmente não apresentaram crescimento no ensaio de concentração inibitória mínima. Esses volumes serão inoculados em placas de água sabor recém-preparadas, que serão posteriormente incubadas em estufa a 35 graus por 24 horas. A concentração fungicida mínima será reportada como a concentração de extrato etanólico que não demonstrou nenhum crescimento de colônias fúngicas. Para obtenção do mecanismo de ação do envoltório, a suspensão de células fúngicas foi tratada com o extrato ou nistatina, com concentração final equivalente à concentração inibitória mínima, por 4 horas e incubada a 35 graus. É importante ressaltar que os tratamentos foram realizados em triplicata e as células foram lavadas com solução de sais balanceados de Henck e incubada por 30 minutos com 1,25 microgramas por ml de iodeto de propídio. O efeito dos tratamentos no envelope celular foi avaliado utilizando o citômetro de fluxo e, na análise dos dados através do software FlowJo, foi determinada a porcentagem de células positivas para o iodeto de propídio. Para o mecanismo de ação em relação à atividade metabólica, foi utilizado o kit Live Dead Yeast Viability, que consiste de dois marcadores fluorescentes, o FAN1 e o Cacofluor White. O FAN1 marca o citoplasma de todas as leveduras em verde amarelado e o Cacofluor White marca a quitina da parede celular com a fluorescência azul. Como resultado da caracterização química, foi encontrada a presença de sacarídeo, alcaloides, flavonoides, benzofurano e acetogenina, bem como as suas propriedades, como se pode observar nessa tabela. O valor da concentração inibitória mínima para o extrato foi de 1.000 microgramas por ml. Nessa concentração, o extrato apresentou um efeito fungistático contra a Candida albicans. Os demais valores apresentados na tabela demonstraram uma resistência de Candida albicans ao fluconazol e traconazol e uma sensibilidade à nistatina. A capacidade de danificar o envelope celular foi avaliada pelo iodeto de propídio após o tratamento com o extrato, observando-se na figura 3A e 3B uma mudança quando comparada ao controle em relação ao tamanho e granularidade. Além disso, a intensidade da fluorescência aumentou principalmente quando o Candida albicans foi tratado com o extrato. Já na figura 3C, vemos uma mudança na intensidade da fluorescência nos histogramas após o tratamento das células fúngicas com o extrato. Ao analisar a figura 3D, vê-se que 38% e 14,5% das células foram danificadas e internalizaram o iodeto de propídio para o extrato e nistatina, respectivamente. Na figura 3E, finalmente, vê-se que o extrato aumentou significativamente a quantidade de células fúngicas inviáveis quando comparadas ao grupo controle e tratado com nistatina. Essas imagens permitem compreender a atividade metabólica de Candida albicans em culturas planctônicas. Em A, vê-se células de leveduras tratadas com extrato fluorescentes marcadas com cálculo flu white que coraram as paredes celulares intactas. Em B, o gráfico mostra o número de leveduras com parede celular intacta. Em C, observa-se células de leveduras coradas com FAN1 tratadas com extrato de Annona muricata. Em CI, vê-se células verdes ativas viáveis exibindo estruturas intravesiculares coradas em vermelho na ponta da seta, enquanto células com baixa ou nenhuma atividade apresentam coloração difusa de amarelo a verde. Já em D, a gente vê a proporção de células ativas. Portanto, a partir da realização do projeto, foi possível, em maior escala, propor uma contribuição para o desenvolvimento de novas formulações baseadas em produtos naturais para a terapia da candidíase. Além disso, esse estudo fornece uma base para o desenvolvimento de um tratamento válido, barato e disponível localmente.